Falar agora um pouco sobre o ajustamento, introdução ao ajustamento, uma definição aí do próprio Camargo, Paulo Camargo. Ajustamento é o ramo da matemática aplicada que tem por objetivo a solução única para o problema, onde o número de observações ou medidas é redundante e o sistema de equações é inconsistente, bem como a precisão da solução adotada. O que seria transcrever esse conceito? Vamos dar um exemplo aqui baseado primeiro nessa figura. Aqui eu tenho um RN, altitude conhecida, quero chegar num ponto P. Quero determinar essa altitude. Eu posso sair daqui e fazer uma linha L1. Depois eu posso sair daqui e fazer outra linha. Posso sair daqui e fazer aqui, chegar aqui. Posso sair daqui e chegar aqui. Enfim, eu tenho N formas de caminhos diferentes para chegar nesse ponto P. Ó, ΔH pode ser L1 mais L8. Daqui para cá, chego no ponto P. E dessa forma tem N caminhos. Então tem N soluções para chegar nesse ponto P. O que o ajustamento propõe? Quando você tem mais redundância, porque isso aqui seria redundância, eu tenho mais medidas do que eu precisaria. Eu vou ajustar essas medidas de tal forma que eu consiga chegar num ponto P único para todas essas possibilidades. Então, isso seria a definição de redundância. Então, ele quer, quando você tem mais medidas do que você precisa, você quer, e isso vai dar inconsistência. Porque se você fazer a conta por cada um desses caminhos, você vai encontrar altitude diferente para P. Isso não é o ajustamento. Então, a redundância é representada pelo número de medidas. Então, quanto mais medidas, mais redundante. Então, quanto mais redundante, eu tenho soluções diferentes para chegar no mesmo ponto. Então, isso é um dos objetivos do ajustamento. É chegar nesse ponto P com uma única resposta, dando uma única solução. E ainda informando qual é a qualidade disso aqui. Então, a figura seguinte mostra exatamente isso. Trata de uma rede de nivelamento que determina o desnível do ponto P, partido no RN, com várias possibilidades. Então, isso é ajustamento. Estas são algumas das possibilidades de solução, todavia a probabilidade de cada uma delas gerar um resultado diferente é muito grande. Então isso é o que vai acontecer, cada caminho desse aqui você vai chegar num valor diferente para P. O processo de ajustamento nesse caso vai possibilitar que, independente da solução adotada, a resposta seja única, então vou ter só uma altura para P. É possível ainda, com base nas técnicas de ajustamento, detectar a presença de erros grosseiros em um conjunto de observações, efetuar o planejamento da coleta, saber prioridade, dar atenção à prescrição estabelecida. Então isso é o que a gente propõe no ajustamento de observações. Conceito de observação. Segundo o próprio Camargo, Paulo Camargo, o termo observação ou medida é frequentemente usado na prática para referir-se à operação, bem como para o resultado da operação. O valor numérico da observação é de fundamental importância para a ciência e engenharia, pois submete o instrumento à análise de manipulação. São listadas as propriedades fundamentais da medida. Medir significa realizar uma operação física e o processo de medida consiste de várias operações elementares, tais como preparação, calibração, pontaria, leitura, etc. O resultado do processo é a medida propriamente dita. Então, quando a gente mede, a gente obtém uma medida. Isso é o resultado do processo. A não ser na contagem de certos eventos, por exemplo, realizando o auxílio de instrumentos. Contar o número de pessoas, isso é uma contagem direta. As medidas estão referenciadas a um padrão, estabelecidos por conveniência. Por exemplo, a gente usa o metro, unidade de medida, isso é um padrão, usa uma conveniência. A medida de um certo teórico, um conceito teórico, é uma abstração geométrica, de distância, ângulo. Então a gente usa uma abstração, permite então dessa forma a localização, a área, etc. Para descrever certos elementos da natureza é necessário utilizar modelos. Então, esse modelo é o que relaciona a forma da Terra, a esfera, a elipsoide, por exemplo. No caso do ajustamento, o modelo que interessa é o modelo matemático, que relaciona a medida com a grandeza procurada, porque muitas das vezes o que nós procuramos é obtido através de uma equação matemática. Por exemplo, cálculo da distância do azimuth para chegar na coordenada. Então isso é o que a gente vai usar no ajustamento, modelo matemático.
O que seria o modelo matemático? Define um modelo teórico ou abstrato que descreve uma situação física ou uma série de eventos. Então, uma equação que relaciona duas medidas e chega numa terceira, isso é um modelo matemático. Muitas das vezes na área da agrimensura a gente vai trabalhar com esses modelos matemáticos. Como se divide os modelos matemáticos? Tem o modelo funcional e o modelo estocástico. O funcional seria a equação e o estocástico seria a precisão disso. O modelo funcional consiste da parte determinística da realidade física, que relaciona. E o estocástico descreve as propriedades estatísticas, como precisão, acurácia, desvio padrão. Isso são estocásticos, são as medidas de qualidade, que é definido como modelo estocástico. Um exemplo do modelo funcional, já explorado no início dessa apostila, é o da determinação das coordenadas, a partir da distância do azimuth. Eu chego nas coordenadas. Esse é o modelo funcional. Esse modelo funcional é do tipo geométrico, como a maioria dos modelos adotados na área de geomática. O modelo estocástico aborda a variedade dos resultados, oriundos de influências físicas que não podem ser controladas, da variabilidade humana, imperfeição dos instrumentos e de medida. A incerteza, vamos dizer assim, do resultado é o que a gente chama de modelo estocástico. De qualquer modo, ambos os modelos devem ser tratados justamente de forma conjunta. Isso vai entrar como resultado a coordenada e a precisão dessa coordenada. Isso é trabalhar os dois conceitos juntamente. Para a gente trabalhar com isso, a gente precisa definir os erros de observação. Quais as propriedades desses erros? As observações são resultantes numéricas de quantidades físicas, comprimento, ângulo, peso, entre outros. Essas observações são obtidas através de medidas, portanto possuem o que classicamente se chama de erro de observação. Embora este conceito seja sendo gradualmente substituído por propriedades estatísticas das observações, ainda é comum o uso convencional do conceito de erro. Sabe-se que mesmo cercando das precauções, cuidados e aferições de equipamento, vai ter erro de uma medida. Essas são acompanhadas de inevitáveis erros de observação. Qualquer jeito que a gente for medir, de uma forma ou outra, vai existir um erro. Isso vai da fiabilidade, da imperfeição dos equipamentos e da própria capacidade desse equipamento de medir. A medida de qualquer quantidade implica certo número de procedimentos físicos, tais como preparação, medição, calibração do equipamento, a colocação do instrumento em posição de medição, comparação das quantidades a medir com o padrão, no caso o metro ou um ângulo. O valor resultante deste conjunto de procedimentos determina a unidade, representa a medida feita. Normalmente a gente tem três considerações quando se fala em erro. Um erro grosseiro, basado por engano ou por medição, leitura errada, no instrumento, identificação do alvo, a gente não pega o ponto certo. Isso é um erro grosseiro, chamado de um mistake, um engano, tá? É um erro que a gente comete grosseiramente. Pode ser evitar ou na sua ocorrência ou detectar a sua presença. Anotar o 9,5 ao invés de 169. Isso é um erro grosseiro. Erro sistemático quando o valor medido é acrescido ou diminuído de uma constante, quantidade constante. Por exemplo, você vai medir uma distância usando a estação total e não considera o coeficiente do prisma, 3 centímetros normalmente. Se você não considerar esse coeficiente, todas essas medidas que você fez vai ter uma diferença de 3 centímetros. Isso seria um erro sistemático, porque é uma constante ali a ser medida. E os erros acidentais são aqueles que permanecem após erros anteriores terem sido eliminados e não tem causa conhecida. Esse erro é difícil de ser considerado. Erro acidental, um erro difícil de você ser encontrado. Esses erros por engano aqui são difíceis de ser encontrados. Um outro assunto interessante é quando a gente trabalha com o termo de acurácia e precisão. São conceitos diferentes, principalmente na língua inglesa. Isso é precision e accuracy. Então são conceitos diferentes. Às vezes as pessoas confundem as duas como sendo a mesma coisa, e não é. Então vamos dar um exemplo aqui. Esse é um exemplo clássico. Por exemplo, quando a gente usa os alvos de um atirador. Então ele tem um alvo para atirar, aqui é o centro desse alvo, que seria o ponto perfeito, e ele atira.
várias vezes, acertou todos aqui. Ele tem uma boa precisão aqui, todos os tiros estão pegando no mesmo lugar quase, porém está deslocado do ponto. Então ele tem um bias aqui, ó, do ponto central. Então ele tem precisão, porém não tem acurácia, porque o objetivo verdadeiro é aqui. No caso desse caso aqui, eu já tenho precisão, que está todos aqui, e tem acurácia. Então, para a gente ter acurácia, a gente tem que ter precisão também. Mas a gente pode ter precisão sem ter acurácia. Isso é um fator que tem que ser observado. Por exemplo, nesse caso aqui, ele não acertou nada. Então, ele não tem nem precisão, porque ele não conseguiu converger os tiros. E também não tem acurácia, porque não acertou o alvo. Então, é importante entender esse conceito de acurácia e precisão, porque é muito importante. Às vezes a gente tem informações estatísticas que me dão uma boa precisão, porém não me garante acurácia. Então é importante saber isso. Seguintes exemplos podem ajudar a compreender a diferença entre eles. Um jogador de futebol está treinando cobranças de pênalti. Ele chuta a bola 10 vezes e nas 10 vezes acerta a trave do lado direito do goleiro. Esse jogador foi extremamente preciso. Seus resultados não apresentam nenhuma variação em torno do valor que se repetiu 10 vezes. Em compensação, sua acurácia foi nula. Ele não fez nenhum gol. Então ele não chegou ao objetivo de acurácia. Então isso é um fator interessante para a gente analisar. A partir daí a gente vai entrar nos termos de propagação de covariância, que é quando a gente principalmente trabalha com modelos matemáticos, os erros são propagados. Por exemplo, eu meço um quadrado, meço os dois lados dele e calculo a área. A minha incerteza dos lados desse quadrado vai propagar para a área. Então isso é chamado de propagação de covariâncias. Então vamos ver primeiramente o que seria essa propagação de covariâncias. Primeiro a gente considera um termo chamado variável aleatória. Variável aleatória, ou VA, é uma função que associa a cada elemento de um espaço amostral um número real, ou simplesmente uma função que assume um valor real em cada ponto do espaço amostral, considerando que cada medida resulta em um único valor. O conjunto dessas medidas constitui uma variável aleatória. Um conjunto de medidas, às vezes, por exemplo, eu posso ter um conjunto de medidas com uma variável aleatória. É um conjunto que constitui a variável aleatória da mesma natureza. Pode ser, por exemplo, eu meço um conjunto de ângulos, é uma variável aleatória. Eu meço um conjunto de distância, é outra variável aleatória. Então, eu posso ter com variáveis aleatórias unidimensional ou multidimensional. Então, esse exemplo é interessante. Ângulos unidimensional. Se eu tenho azimuth e distância, multidimensional. A matriz variância e covariância, ou a matriz das variâncias, como a gente chama, MVC, seria essas variâncias. Então, aqui eu tenho uma variável aleatória e um conjunto delas. E aqui eu tenho a variância dessa variável. E aqui eu tenho a covariância, que seria a relação entre a variável 1 com a variável 2. Então, esse número aqui é a variância e esse aqui é a covariância. Então, covariância entre elemento 1 e a variável 2. Então, eu tenho a variância e as covariâncias, que são as fora da diagonal principal. Então, na diagonal principal eu tenho as variâncias e fora da diagonal principal eu tenho as covariâncias. Então, para cada elemento eu tenho matriz variância e covariância. Então, essa seria a matriz MVC, que a gente usa muito para definir a qualidade dos elementos. A matriz de correlação seria o quanto esse elemento 1 relaciona com o elemento 2. Então, seria uma matriz de correlação, A e J. Então, o elemento 1 com o elemento 2 seria esse elemento. Então, quanto isso aqui relaciona a esses dois? Então, é calculada essa matriz de correlação. A matriz dos coeficientes de correlação determina a correlação, o grau de dependência entre as variáveis, elemento 1 e elemento 2. Correlação entre as variáveis P e J, que seria esse elemento, é dado pela variância IJ, pela covariância IJ, dividido pelo desvio padrão de I e desvio padrão de J, multiplicado. Então, o que seria isso aqui? Para achar essa correlação aqui, IJ, eu vou pegar raiz desse, multiplicar e dividir isso aqui por a raiz de cada um desses dois multiplicado, para poder chegar no elemento de correlação. Então, isso usando o elemento de correlação.
Um outro assunto interessante é a propagação de covariâncias, que é muito usada principalmente quando a gente faz um modelo matemático. Eu tenho cálculo de área a partir das medidas dos lados. Isso vai me dar uma área que foi obtida a partir das distâncias. Só que as distâncias tinham incerteza, então eu vou precisar de propagar essa incerteza da distância para o valor da área. Isso é chamado de lei de propagação de covariância. Usando um modelo matricial, onde eu vou ter o y matricial dos resultados, e aqui a matriz dos pesos dos elementos, o fator, e a matriz independente, dos elementos independentes. Então, a matriz X seria os coeficientes, né? A matriz G é dos coeficientes, a matriz X dos elementos, que eu estou usando nessa equação. Isso usando o modelo matricial, eu vou chegar na lei de propagação. Então, a matriz variância e covariância de Y vai ser G sigma de X V G transposta. Então, essa seria a equação. G sigma de X, G transposta. O G seria a matriz dos coeficientes, em função do modelo matemático. Então, se eu tiver um modelo matemático linear ou um modelo matemático não linear, eu vou precisar de fazer derivada parcial. Se esse modelo for linear, eu pego direto os elementos. Se ele for um modelo não linear, eu vou ter que pegar as derivadas parciais nesse ponto. Então, eu vou precisar das derivadas. Então, a gente vai falar depois um pouco sobre essa questão de derivação, para poder fazer esse modelo usando as derivadas. Seria a derivada parcial de cada variável em cada elemento para poder chegar nos coeficientes. Vamos parar por aqui.